Aleluia. Amém. Aqui microfonia. Enquanto você observa aqui, eu quero orar por você em nome de Jesus. Hoje eu vou falar sobre o quarto aspecto, a quarta face, como eu chamei de uma chave tetra. Você vai precisar dessas 4 combinações para que portas se abram na sua vida. Eu vou falar de uns assuntos mais fascinantes. Bem, só esse assunto, como os outros, daria uma série de mensagens. Amém? Já preguei uma série de mensagens sobre sabedoria. Vira para o seu irmão e diga para ele com muito amor e carinho, ou a pessoa que está do seu lado: eu acho que você precisa de sabedoria. Amém? Sabedoria, amém? Sabedoria. Não a sabedoria deste mundo que se reduz a nada, diz a Bíblia, mas a sabedoria que vem do alto. Amém? A sabedoria que vem do alto. E é muito fascinante que Tiago diz que, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Bem, espero que você tenha acionado a alegria do Senhor na sua vida e não permitido a tristeza do Senhor, do inimigo na sua vida, mas a alegria do Senhor. Amém? A Bíblia fala sobre a tristeza que vem do Senhor. Há uma tristeza que produz em nós uma mudança, mas não é uma tristeza que te leva à destruição. É um reconhecimento, diz a Bíblia, de algo. Muitas vezes nós precisamos reconhecer a necessidade de uma mudança. Muitas pessoas não reconhecem. E Deus permite isso, para que você possa mudar. Mas o fim de Deus sempre é levá-lo para mais perto dele, no nível de santidade, de glória. E Tiago diz: tende por motivo de toda alegria. Esse motivo significa conduzir. Eu expliquei para você que um dos sentidos é: busque a alegria. Amém? O que te dá alegria? Às vezes eu tenho alegria de jogar dominó com a minha esposa. Ok? Dominó tem que ter mais de um, né? Um grupo, minha família. A Rosana, minha esposa, ela tem que estar depois de mim, porque eu me divirto quando ela fala, passo. Porque sempre que ela está antes de mim, ela que se diverte. Então, eu não gosto. Bem, procure coisas que te trazem alegria. Muitas vezes se reunir com os irmãos traz alegria. Ir jantar e almoçar e visitar alguém te traz alegria. Estar com a sua família, espero que te traga alegria. Estar com o Senhor, espero muito que te traga alegria. Amém? Esse é o sentido. Ele está dizendo: tende por motivo de toda alegria. Bem, seja guiado pela alegria. Quando a tribulação, o teste, a provação chega na sua vida, a tendência é que a sua alegria acaba. Você se entristece, fica mal, não compreende porque as coisas estão ocorrendo dessa forma, não imaginava que isso pudesse acontecer com você, e o que você menos tem é alegria. Mas ele está dizendo: tende por motivo de toda alegria. Por quê? Porque há um propósito. Amém? Há um propósito. Passardes por várias provações. Uma só chega, Senhor. Não, várias provações. Amém? Aleluia. Várias provações. Alguém aqui não tem nenhuma tribulação? Eu queria conhecer o candidato a nenhuma tribulação. Basta estar vivo para você ter problemas e tribulações. Amém? Se você não tem nenhum, bem, alguma coisa não está sintonizada na sua vida. Mas no mundo, Jesus disse, vocês vão ter aflições, porque nós não somos desse mundo. Esse mundo está cercado pelo mal. Esse mundo é contrário e há muitas aflições que querem subjugar você. Há muitos ladrões da alegria, muitas desilusões, muitos casamentos que acabam em tristeza, muitos relacionamentos destruídos, muitas perdas. Há muitas coisas que levam você a perder a tristeza. Mas o Senhor diz, tende o motivo de toda alegria, o passar por provações. A alegria não é a alegria do mundo, é a alegria do Senhor. Amém? E eu expliquei o poder da alegria para você, porque você sabe que a prova da sua fé, sempre que você declara algo em fé, você vai ser provado. Amém? O diabo vai resistir.
existirão provações, dificuldades, mas aí ele segue dizendo outra faceta importante, porque essa fé confirmada produz em você perseverança. E perseverança não é a habilidade de falar, eu sou uma pessoa que persevera, eu sou aquela pessoa que não abre mão. Tem muitas pessoas assim. Eu me considero uma pessoa perseverante. Eu tenho dificuldade de andar com gente corpo mole. Porque eu sou uma pessoa naturalmente muito perseverante. Eu penso que isso surgiu na minha vida porque meu pai aplicou, quando eu era pequeno, uma disciplina muito severa. Então era assim, o meu irmão mais velho aprontava e eu apanhava junto. Então eu me lembro que ele gostava de usar aquela correia das máquinas, sabe? Aquele couro com ferro dentro. Ele gostava de usar aquilo. Então ele punha os dois e falou, você fez e toma. E eu, para você não fazer, toma. Então, eu me lembro que uma vez eu fugi para a casa do meu tio, que era do lado. E aí, o meu irmão tomou uma bela surra. E depois, quando eu voltei, ele não esqueceu, ele disse o seguinte, bem, eu vou fazer algo. Ele jogou um milho no chão e fez ajoelhar no milho. E pôs uma barra de ferro para eu segurar. E eu me lembro que meu único pensamento era o seguinte, eu vou conseguir, eu vou mostrar que eu posso. Eu devia ter menos de 6 anos. E aí, eu me lembro, eu consigo lembrar desse cenário. E, tudo bem, 1 minuto, 2, eu não sei quanto tempo se passou. Mas eu suava como uma bica. Comecei a suar. Mas o meu sentimento era, eu não vou desistir. Perseverança. Okay? Às vezes você vê nos filmes, né, de guerra, os atletas, que eles perseveram, a perseverança, falando, não vou abrir mão. E você vai até o limite do limite. Há uma perseverança natural. Mas o que o Senhor está dizendo aqui não é a perseverança que é fruto do esforço próprio. É a perseverança que é fruto do permanecer conectado em Jesus. Há muita diferença. Você não foi chamado para ser forte na sua força. Você foi chamado para ser forte na força dele. Amém? Então, se você aprender a permanecer, essa é a chave da perseverança. Permanecer em mim, disse Jesus, permanecer na minha palavra revelada, permanecer no meu amor, aconteça o que acontecer, você vai estar seguro, fortalecido mediante o Espírito no homem interior. Amém? Permanecer nele, não na sua habilidade, não na sua força. Quanto mais você confiar em si mesmo, mais você experimentará derrotas. Quanto mais você acha que pode vencer o pecado, esses vícios, mais você experimentará derrotas. Mas quando você permanece nele, a força de Cristo, a vida de Cristo, vai levar você a frutificar. A perseverança é um fruto da longanimidade. Macrotomia, no grego. Longanimidade é perseverar pacientemente, amém? Perseverança, então eu preciso de alegria, diga alegria, fé, perseverança, aleluia. E ele diz, que verso 4 sobe, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja, há um operar desse permanecer em nós, e ele tem uma ação completa para tirar toda a deficiência, toda necessidade. Essa palavra deficientes, veja, se você está permanecendo e ainda a ação da perseverança em você não teve ação completa, Tiago diz, se porém algum de vós necessita, é a mesma palavra necessita que deficientes. Então, se alguém, por motivo algum ou qualquer, não tem ação completa, se alguém necessita, há um vácuo, há um gap, há um espaço que você precisa, ele diz, de sabedoria. Então, a quarta faceta para você vencer tribulações da sua vida
vencer-las é sabedoria. Amém? Diga, sabedoria. Ele diz: peça a Deus que a todos dá liberalmente. A todos dá liberalmente. E nada lhes impropera, e se-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé. Amém? Feche os seus olhos e diga assim comigo: Pai, nesta noite, abre os olhos do meu coração. Dá-me a sabedoria do alto. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Por que a sabedoria é tão importante, irmãos? Veja, você pode ter fé. Você pode ser uma pessoa que até corre para o Senhor. Você busca ajuda no Senhor. Mas você precisa receber do Senhor sabedoria. A sua fé pode ser tola. A sua prudência pode ser incredulidade. Você precisa da sabedoria, porque é a sabedoria que equilibra as verdades. A Bíblia diz, eu vou mostrar para você, que a sabedoria é a coisa principal. Ela não só é a principal, como é a primeira. É a principal e a primeira. Essa quarta face da vitória é a principal, diz a Bíblia. Amém? E o que a sabedoria fará por você? Em Provérbios capítulo 3... Provérbios capítulo 3 deveria ser um capítulo que você deveria meditar constantemente. Capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz o seguinte: o alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz, shalom. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Salomão, o homem mais sábio que recebeu sabedoria divina, ele escreveu esse Provérbios. Provérbios 3 e 4 são apaixonantes. E Provérbios 3 mostra o que a sabedoria fará por você. 7 coisas. Diz aqui, diz que vai te dar vida longa. E para você viver vida longa, você vai viver com saúde. Deus vai dar saúde para você. Então, se você adquire a sabedoria, você vai adquirir saúde para o seu corpo. E vai viver o suficiente para cumprir os seus dias sobre a terra. Amém? Glórias a Deus. Nada de morrer antes do tempo. Amém? Mas vai morrer cumprindo o propósito de Deus. E quando você estiver diante do tribunal de Cristo, todos os seus dias foram agraciados pela sabedoria de Deus. Você precisa de sabedoria, porque ela lhe dará longevidade. Ela também te dará, diz a Bíblia, riquezas. Amém? Riquezas. Riquezas aqui são, de fato, bens e posses. Você pode espiritualizar. Alguns falam, não, a maior riqueza é a paz. Realmente, a paz é algo espiritual importante. Mas o sentido no original aqui de riquezas são bens materiais. Veja, muitas pessoas buscam o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas pessoas buscam empreender, mas a primeira coisa que você deveria buscar é a sabedoria. Amém? Não busque o dinheiro, busque a sabedoria, porque a sabedoria te enriquecerá. Amém? Então, se você buscar a coisa errada, você vai perder tempo e vai se decepcionar. A palavra de Deus sempre está certa. Coloque como prioridade na sua vida pedir para Deus sabedoria, porque todos os nossos problemas são problemas de sabedoria. Se você tem problema no casamento, o problema é de sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola a destrói com as próprias mãos. Sabedoria, a longa vida, te dá riquezas, ela te dá também honra. A Bíblia diz que na mão direita está o alongar de vida, na sua esquerda riquezas e honra. Provérbios capítulo 4, não precisa projetar, diz que se você abraçar intensamente a sabedoria, se você abraçar,
Na mão direita, ela trará o alongar de vidas. E na mão esquerda, ela te dará riquezas e honra. Ser honrado aqui é kavod. Kavod significa glória. Significa que Deus vai exaltar você. A sabedoria te dará uma posição de destaque. A sabedoria te coloca por cabeça, não por cauda. A sabedoria te coloca à frente. A sabedoria de Deus te levantará no meio que você vive, na escola, no trabalho. A sabedoria de Deus projetará você, se você a abraçar intensamente. Não é aquele abraço como apertos de mão. Já viu aquele aperto de mão casca de banana? Assim, é um aperto de mão quebra-nozes. Já viu o aperto de mão quebra-nozes? É um abraço intenso, apertado. Quando você diz, eu quero você, eu amo você, sabedoria, eu desejo você, se você a buscar, diz a Bíblia, com tudo que tem, se você a buscar mais do que busca o ouro e a prata, o dinheiro, a posição, o destaque, não busque essas coisas, elas são secundárias. Busque a sabedoria, que ela te dará honra e riqueza. Entendeu isso? Deus quer mostrar a sua bondade sobre a sua vida, favorecer você, prosperar o trabalho da sua mão. Ouviu, querido? A sabedoria diz que o perito se assentará com os príncipes e não com a plebe. Aquilo que Deus te chamou a fazer é a sabedoria que te torna perito. Deus te exalta na posição que Ele te coloca. O que você precisa, o que nós precisamos? Sabedoria. Amém? Você precisa de sabedoria para ganhar dinheiro. Mas não busque o dinheiro. Nós precisamos fazer para ganhar dinheiro. Errado. Nós precisamos de sabedoria. E a sabedoria acrescentará riquezas e honra na nossa vida. Amém? Salomão foi o homem mais rico de toda a história. Há pouco tempo, estimaram qual o valor do Templo de Salomão, uma obra de 500 bilhões de dólares. As taças de Salomão eram de ouro. Salomão foi o homem mais honrado e respeitado na história. Até hoje, tantos mencionam Salomão e a riqueza e a sua sabedoria. Por quê? Porque ele adquiriu sabedoria e a sabedoria o enriqueceu. E Deus quer fazer isso por você. Amém? Às vezes você está tantas dificuldades na sua vida, você é uma pessoa que crê, você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que busca o Senhor, você tem um coração puro, mas é tolo, sem querer ofendê-lo. Se você não age em sabedoria, você não vence as tribulações da vida. Amém? Amém? Ela te dará também, a Bíblia diz, honra, diga honra, ela vai te dar caminhos deliciosos. Provérbios 4:8 diz assim, é o texto que eu mencionei, estima e ela te exaltará. Estima, ela vai te exaltar. Todos esses verbos estão no modo hebraico intenso. Estima, deseje a sabedoria, clame pela sabedoria, busque sabedoria, e ela te exaltará muito, te levantará muito. Esse é o sentido. Se abraçares intensamente, apertadamente, se andar com ela, ela te honrará. Então será uma honra intensa. Deus pegou Davi e o colocou sobre a casa dele, sobre rei de Israel. Lá na frente Deus disse para ele, eu te tirei de trás das malhadas, você era um desconhecido, fui eu que te coloquei como rei sobre o meu povo. Isso Deus quer fazer com você, através da sabedoria. Jovem, não busque ganhar dinheiro, não busque status, não busque a melhor profissão, busque a sabedoria, porque a sabedoria vai exaltar você. Amém? Então a sabedoria é vital. A Bíblia diz que ela nos dará também, no texto que nós lemos, caminhos deliciosos. Diga, caminhos deliciosos. São caminhos agradáveis, caminhos belos. A sabedoria te conduzirá
na fartura do Senhor. Salmo 27, 4, Davi diz: Senhor, eu quero uma coisa, eu quero morar na tua casa, para contemplar a beleza do Senhor. Caminhos deliciosos falam de beleza. Deus vai tornar a vida bela para você. A sabedoria vai te conduzir, vai te guiar, vai proteger você, vai trazer para você honra, riqueza. É muito interessante porque a palavra hebraica para pobreza só ocorre no livro de Provérbios. 7 vezes no livro de Provérbios. Ele mostra para você, Provérbios, que você pode se tornar alguém próspero em todas as coisas. A pobreza não é nada virtuosa. Eu não sei se você já enfrentou pobreza na sua vida ou está enfrentando pobreza na sua vida. Há pouco tempo eu estava considerando a questão da sabedoria, porque Provérbios tem 31 capítulos, um para cada dia. Isso é algo divino, foi Deus que fez isso. E eu gosto, já há muito tempo, de ler o respectivo capítulo relacionado ao dia. Muitas vezes escrevo um diáriozinho, alguma coisa, e é impressionante, um capítulo às vezes está desconectado do outro, mas há sempre uma mensagem viva de sabedoria. Eu queria desafiar você a ler o capítulo respectivo do dia de Provérbios. Comece amanhã. Amanhã é dia 20. Então amanhã você lê Provérbios 20. Não volta para o primeiro, volta para o 20. 21 e assim sucessivamente. Quando tivermos no mês só 30, você lê o 30 e o 31. E você vai perceber que sabedoria de Deus será acrescentada na sua vida. Ela vai conduzir você de maneira a favorecê-lo em todas as coisas. A Bíblia diz também que ela te dará paz. Paz. A Bíblia diz: e todas as suas veredas são paz. Veredas são diferentes de caminho. Veredas são caminhos marcados com suco. Aquelas marcas no chão. A Bíblia diz no Salmo 65, verso 11, que Deus te cerca de bondade e nas suas pisaduras destilam fartura. Deus vai conduzir você nas pisaduras de Cristo em fartura. Esse é o propósito de Deus. Deus quer trazer força, Deus quer trazer sabedoria no meio da tribulação. Muitas pessoas são tão honestas no que fazem, mas às vezes lhe falta entender a sabedoria do alto. Você, eu, nós precisamos de sabedoria. A Bíblia diz também que ela é a árvore da vida. Certamente isso aponta para Jesus. Árvore da vida. Árvore da vida. Adão fez uma escolha errada. A única coisa que Deus pediu para Adão era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E mesmo assim ele errou. Porque tudo o que depende do homem tem uma escolha errada. Se você depender de você, em algum momento você vai escolher errado. Mas se você depender da árvore da vida, você vai fazer a escolha certa. E a árvore da vida é Jesus. Então a Bíblia diz que a sabedoria te dará acesso à árvore da vida. O caminho de paz é o caminho de Shalom. Shalom significa também prosperidade. Caminhos deliciosos, caminhos de prosperidade, árvore da vida. Para os que alcançam, e felizes são os que a retêm. Se você retém a sabedoria, você terá na sua vida felicidade. Amém? Então, veja, algumas pessoas têm dinheiro, mas não têm felicidade. Algumas pessoas, elas podem possuir fama, mas não possuem paz. Algumas pessoas podem ter poder, autoridade, mas elas não têm caminhos deliciosos na sua vida. A sabedoria de Deus te dará 7 bênçãos. 7 bênçãos a sabedoria te dará. Provérbios 3 que nós lemos. Provérbios 4, 6 diz: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Se você amar a sabedoria, ela vai proteger você, vai livrar você do engano. Porque se você enriquecer, o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo patrão.
horrível, patrão. Se você permitir que o dinheiro mande na sua vida, você vai descobrir uma escravidão horrenda, terrível. O dinheiro é um péssimo, horrível patrão, mas o dinheiro foi dado para ser subjugado. O Senhor da sua vida, da nossa vida, é Jesus Cristo. Amém? Ele é o Senhor da nossa vida. Ame a sabedoria, diz a Bíblia. Se você a estimar, ela te exaltará. Abraçar, ela te honrará. Ela fará isso por você. A sabedoria fará o melhor de Deus para você. Paulo fala sobre um princípio que eu considero um princípio que é coluna para a sabedoria. A sabedoria, se você estudar o livro de Provérbios, ela fala de algumas colunas. Provérbios 9 diz que a sabedoria edificou-se sobre 7 colunas. Há uma coluna, há outra coluna, 7 colunas, e uma das colunas é o tempo. Diga, o tempo. Paulo fala em Efésios no capítulo 5, que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Remir, hexagorazo, no grego, significa a mesma coisa que Jesus fez por nós, quando pela redenção, Ele nos comprou dos nossos pecados, do mercado de escravo, e nos trouxe para a posição de filhos de Deus. Então, quando eu tenho a sabedoria, quando eu tomo a sabedoria do Senhor na minha vida, a sabedoria me ensina a remir o tempo. Há muitas pessoas que perdem o tempo na vida. Há muitas pessoas que não apreciam o valor do tempo. Sabe, quem não respeita o seu tempo, não respeitará a sua sabedoria. Uma pessoa que não tem sabedoria viverá na pobreza. Isso o Espírito me disse há pouco. Acredite, se você serve ao Senhor e recebe de Jesus sabedoria, você vai prosperar. A prosperidade de Deus é tirar você do lugar que você está e fazê-lo avançar. A pobreza é ter falta de coisas. A riqueza, segundo Deus, é você ter suprido as suas necessidades, a da sua casa e a bênção de contribuir, de ser generoso. Essa é a prosperidade de Deus. Quando nós somos sábios, Deus nos prosperará em todas as coisas. Amém? Tiago, no capítulo 3, verso 17, diz... Vamos ler a partir do verso 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, que vem lá do alto é primeiramente pura, diga pura. Pureza. A sabedoria, ela é autêntica. Pureza significa algo sem mistura. A sabedoria é pacífica. Isso significa que ela sempre semeia paz. A sabedoria é indulgente. A indulgência é uma virtude da sabedoria que te leva a julgar determinadas coisas com prudência. Quando você precisa ser mais rígido em algo ou flexível em algo. A sabedoria de Deus fará isso. Tratável. Quem é sábio é tratável. É fácil de falar com ele. Quem é sábio é ensinável. A sabedoria te dá o espírito ensinável. É muito bom você lidar com sábios, porque o sábio, diz a Bíblia, ele ama a sabedoria, ele ama a repreensão, ele ama ser corrigido, ele ama porque ele se torna mais sábio ainda. A sabedoria é plena de misericórdia, a misericórdia prevalece sobre o juízo e de bons frutos, toda sorte de bons frutos. A sabedoria é imparcial. Não há preferências, não há parcialidade.
Não importa que time que você torça, ou para o Inter ou para o Grêmio, a sabedoria não tem parcialidade. Ela é imparcial. Nós julgamos de acordo com princípios. A sabedoria é sem fingimento. Não há fingimento na sabedoria, mas a sabedoria promove sempre a verdade em amor. É a sabedoria do Senhor, a sabedoria do alto. Eclesiastes 8:5 diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Diga, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. A sabedoria te ensina o tempo certo das coisas e a maneira certa de fazer as coisas. Muitas pessoas recebem o que fazer, mas não aguardam o tempo, o quando fazer. E às vezes não esperam em Deus para descobrir o como fazer. A sabedoria equilibra o momento certo, a maneira certa que as coisas devem ser feitas na sua vida. A sabedoria nos ensina muitas coisas. Se você ler o livro de Provérbios, você vai descobrir que na sabedoria divina, Ele deixou coisas tão pequenas nessa terra para nos ensinar grandes lições. Provérbios diz assim: ó preguiçoso, vai olhar para a formiga. Uma formiguinha é capaz de ensinar para você diligência no trabalho. A sabedoria diz assim: não fique muito na casa do seu vizinho, para que ele não se enfade de você. Sabe, às vezes você persiste tanto em uma coisa e você leva canseira para as pessoas. A sabedoria te ensina a ter mão diligente para o trabalho, e esse prospera. A sabedoria nos dá a inteligência e a capacidade de discernir entre as coisas. A sabedoria é a coisa principal. Provérbios capítulo 4, verso 7, na Revista e Corrigida, projeta para nós, Revista e Corrigida, diz o seguinte: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. A sabedoria diz: adquire a sabedoria. Eu grito nas praças, nas portas: ouçam, desejem, busquem a sabedoria. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Amém? Adquire sabedoria, deseja a sabedoria. E aqui diz que ela é a coisa principal. A palavra principal no original é reshit. Lá em Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse princípio é reshit. Significa que a sabedoria é o início e a sabedoria é a coisa principal. Sobre tudo que precisamos de sabedoria. A Bíblia diz que no princípio era o verbo. No princípio o verbo era a palavra. Jesus é a nossa sabedoria. A sabedoria se tornou a coisa principal na nossa vida. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A sabedoria é o primeiro dos dons. A sabedoria vem antes de todas as coisas. Em Lucas 2:40, a Bíblia diz sobre o crescimento de Jesus: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Antes de qualquer coisa é a sabedoria. A sabedoria vem primeiro. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, a Bíblia diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Muitas pessoas dizem que a santidade vem primeiro, mas a Bíblia diz que Jesus se tornou primeiramente para nós sabedoria. Amém? Por quê? Porque a sabedoria é a coisa principal e a sabedoria vem primeiro. Diga, sabedoria vem primeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Amém? E há uma passagem interessante, 1 Reis capítulo 3, verso 6 ao verso 8. Salomão vai para Gibeon
e ele sacrifica 1000 holocaustos para o Senhor. Um só era necessário, mas ele foi até Gibeon, onde estava o tabernáculo de Moisés. A arca não estava lá, mas estava em Jerusalém. Mesmo assim, os sacrifícios ocorriam no Monte Gibeão. E a Bíblia diz que ele ofereceu esses 1000 holocaustos. E à noite o Senhor lhe apareceu em sonho e disse para ele: pede o que você quiser que eu te darei. Se Deus aparecesse para você em sonhos e dissesse: pede o que você quiser que eu te darei, o que você pediria? Senhor, eu estou precisando ganhar muito dinheiro. Senhor, eu estou precisando de um casamento. Eu vou ser feliz se tiver um casamento. Senhor, eu estou precisando de uma promoção. O que você pediria? A Bíblia diz que Salomão respondeu o seguinte: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração. Perante a tua face mantiveste-lhe esta grande benevolência. A palavra grande benevolência é Gadol Hesed. Gadol em hebraico é grande, abundante. E benevolência aqui é Hesed. Essa palavra Hesed foi traduzida pelos judeus que traduziram o Novo Testamento para o hebraico. Eles usaram a palavra Hesed como graça. Então a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus. A palavra graça ali é Hesed. Então Salomão está dizendo: o Senhor usou para com meu pai de grande graça. Grande graça. De fato, quando você entende a grande graça de Deus na sua vida, você é capaz de confiar nas suas petições. Em fidelidade, em justiça, em grande retidão de coração perante a tua face, lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Sobe para mim. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo. Olha o que ele pediu: coração compreensivo. Diga: coração compreensivo. Para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Verso 10, estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade. Lembra que na mão direita a sabedoria te dará longevidade, nem a morte de teus inimigos, ela te protegerá a sabedoria. Mas pediste entendimento, discernimento, porque a sabedoria é a capacidade de discernir entre as coisas. Para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração compreensivo, coração sábio. No original a palavra é chamar. Chamar significa ouvir, que ouve. E inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pedisse eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Veja, Deus disse: porque você pediu a coisa certa, e nós sabemos que essa coisa certa, que é a sabedoria, ela acrescenta riqueza, honra, proteção, vai levar você a caminhos deliciosos, vai conduzir você em caminhos de paz. Salomão significa paz, e durante o seu reino ele o viveu completamente em paz. Nenhum inimigo veio contra ele, porque a sabedoria te acrescentará todas essas coisas. Amém? E algo interessante no pedido de Salomão, ele falou: Senhor, me dá coração que ouve. Diga ouvir, porque sabedoria é aprender a ouvir. Amém? Ouvir. A Bíblia diz: filho meu, ouve o meu conselho. Muitas pessoas têm dificuldade de ouvir. Eu me lembro, acho que a segunda vez que eu estava nos Estados Unidos, uma irmã disse para mim: pastor, você vai precisar dessa moeda de 25 centos, porque você vai pegar muitos pedágios ao longo do caminho. Guarda essa moeda. Eu falei: tá bom. E fui para os parques da Disney, e tinha um monte de moeda, quarter, e 25 centos. E aí eu
Passei o parque todo, o dia todo, fui para lá, não peguei nenhum pedágio que precisava das moedas. E eu me lembro que no finalzinho a Rosana pediu um refrigerante, eu fui lá, comprei uma Sprite, outra coisa, e gastei todas as moedas. Aí estou voltando de noite de Orlando para sentido Miami. E aí, de noite, nós decidimos entrar no lugar para ver se tinha alguma coisa para comer. Quando eu viro e vou descer uma ponte, um viaduto, aí tinha um pedágio. Não tinha ninguém, e aquele pedágio era um pedágio de 25 cents. Eu joguei moeda de $1, de 50, isso, aquilo, e ele não abria. Ele não abria, uma fila começou a se formar atrás de mim, e eu tive que dar uma moeda de $1 para pegar uma moeda de 25 cents para poder liberar o pedágio. Falei, meu Deus, por que eu não ouvi o que a irmã me disse? Aí eu falei, ufa, ainda bem. Aí eu virei para subir para o outro lado, outro pedágio de 25 cents. E até hoje eu uso isso como ilustração. Aprenda a ouvir. Pessoas que ouvem o conselho, pessoas que ouvem a palavra de Deus. Ouça o que Deus diz sobre o seu casamento. Tem pessoas que ouvem o que o mundo diz sobre o casamento. O casamento para ele tem o valor que o mundo dá. Mas a sabedoria que vem do alto é ouvir o conselho de Deus. Ouça, se você ouvir, você tem coração sábio. Todo aquele que ouve demonstra sabedoria, segundo a palavra de Deus. Salomão disse, Senhor, me dá coração que ouve. E Deus disse, porque você pediu um coração que ouve, eu te darei as riquezas, a honra, eu destruirei os seus inimigos, e você vai viver muito tempo saudável. Amém? Quantos querem sabedoria do Senhor? Sabedoria do alto. A Bíblia diz que Salomão, depois que recebeu sabedoria do Senhor num sonho, ele estava em Gibeon, o tabernáculo de Moisés estava lá, mas a arca que simbolizava a presença de Deus não estava lá. A primeira coisa que ele fez depois de receber sabedoria, a Bíblia diz que ele voltou para Jerusalém e foi diante da arca do Senhor. Porque um coração sábio busca a presença de Deus. Amém? Quando você tem sabedoria de Deus, você ama estar na casa de Deus. Você ama estar entre os irmãos, entre aqueles que compõem a igreja de Deus. Só uma pessoa que não tem um coração sábio que se afasta. A sabedoria te atrai para a presença. Amém? A sabedoria te leva a usar a palavra de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Salomão estava no trono e vieram 2 prostitutas falar com ele. Veja, qual rei ouviria 2 prostitutas? Elas já eram rejeitadas ao extremo. Mas Salomão parou para ouvir, porque a sabedoria ouve. E a Bíblia fala sobre o relato dessas mulheres, que elas moravam juntas, ambos tiveram filhos. Uma deitou em cima do filho e percebeu que o menino morreu. E de noite ela foi e trocou os bebês. Só estavam as 2 no quarto. E aí de manhã elas acordam e aquela mãe olha para o bebê morto e olha, meu filho morreu. Ela olha bem e vê que não é o filho dela. E olha o nenê que está com a outra e diz, esse é meu filho, você pegou meu filho. Ela falou, que é isso? Esse é meu filho. E houve a disputa, não havia testemunha e ambas vão para Salomão. O que você faria? E Salomão ouve o relato dessas 2 mulheres. Não há nenhuma testemunha. Esse filho é meu. E a outra, não, esse que é meu. Ela trocou, alguma coisa aconteceu. Não havia uma testemunha. E Salomão diz o seguinte, trazei-me a espada. A espada é a palavra decide. Sabedoria é discernir, é usar a palavra adequadamente. Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo em toda sabedoria espiritual. Nós precisamos ter a palavra sabiamente. Nós precisamos administrar o conhecimento pela sabedoria. Amém? E aí Salomão diz o seguinte, ele disse, me dá a espada, corta a criança no meio. Corta a criança no meio. E dá uma metade para uma e a outra para outra. Salomão sabiamente apelou para o sentimento, para o coração da mãe.
E a mãe disse: não, de maneira nenhuma, deixa a criança com ela. E Salomão então disse: dê a criança para essa é a verdadeira mãe. E todo Israel percebeu que a sabedoria de Deus estava com ele. A sabedoria é a capacidade de decidir, de discernir, de escolher corretamente. Muitas pessoas entram em relacionamentos errados. Muitas pessoas não percebem a voz do Espírito Santo que nos guiará em toda sabedoria. A sabedoria quando você a ama e a deseja. E a sabedoria é Jesus. É a palavra de Deus. Ele se nos tornou da parte de Deus, diz a Bíblia, em sabedoria. Diga: minha sabedoria é Cristo. Paulo, falando aos Coríntios, disse: eu não estive no meio de vós pregando em sabedoria humana, mas eu preguei Cristo crucificado. Poder e sabedoria de Deus. Cristo é poder e sabedoria de Deus, para que a sua fé não se apoiasse na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Olha, você pode consultar muitos especialistas no mundo, mas nem sempre eles estão certos. Mas a palavra de Deus sempre está certa. E o Espírito Santo te guiará em toda a verdade. O sábio ouve. A Bíblia diz: você quer ser sábio? Ande com o sábio. Se você andar com o tolo, se tornará tolo. A sabedoria vai enriquecer você em todas as coisas. Aleluia. A sabedoria é pureza. Diga: pureza. O seu coração se torna puro. O seu coração fala a verdade em amor. O seu coração, ele é um coração marcado pela presença de Deus. Amém? Aleluia. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Sabedoria para liderar, sabedoria para aprender a ouvir as pessoas, sabedoria para administrar o dinheiro, sabedoria para usar o nosso tempo. Se você não dá valor ao que a sabedoria dá valor, você perderá os dias da sua vida. O tempo é a nossa moeda mais preciosa. Deus nos concedeu um tempo definido nesta terra. Muitas pessoas perdem tempo na vida, entram em coisas que não deveriam, fogem do propósito de Deus, porque lhes falta sabedoria. A sabedoria edifica todas as coisas na nossa vida. Amém? A sabedoria também, diz a Bíblia, ela te levará ao conhecimento. O conhecimento, o discernimento entre o bem e entre o mal. O capítulo 3 de Provérbios, projeta para mim o capítulo 3 de Provérbios, diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Diga: eu quero vida e paz. Verso 3: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Benignidade é recede. Não te desampare a graça. Graça é tudo que Jesus fez por você. Amém? Você não precisa se esforçar para ser abençoado. Você precisa crer que Jesus fez todas as coisas para te abençoar. Você é um abençoado quando crê. A graça é o favor imerecido. E o favor imerecido é para aqueles que não merecem. Amém? É imerecido. Se você julga merecer, então você não recebe favor. Nós precisamos do favor de Deus. E o favor é graça de Deus. E a fidelidade, fidelidade. Alet significa verdade. Atas ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Guarda perto de você. Estima, ame-a no seu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Deus te dará favor diante dos homens. O seu chefe vai olhar para você e vai falar: você é a pessoa certa para ocupar essa posição. Você vai fazer negócios e as pessoas gostarão do seu produto, do seu serviço, porque você será exaltado pela sabedoria de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Deus está dizendo, reconheça-me em todos os teus caminhos, em todas as situações, boas ou ruins, reconheça a Deus por trás. Esse é o princípio da sabedoria, reconhecer a mão de Deus por trás de todas as coisas. E ele endireitará a sua vida. Quando você o reconhece, ele endireitará a sua vida. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Bem, há mais esperança, a Bíblia diz, há mais esperança para aquele que não conhece, desconhece as coisas, que ainda não amadureceu, mas tem um coração que deseja ouvir, do que aquele que se julga sábio aos seus próprios olhos. Então a sabedoria te ensina a humildade. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor, a sabedoria te ensina a honrar ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagários. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque o lucro dela é melhor, o lucro que ela dá do que a prata, e é melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Diga comigo, eu preciso da sabedoria do Senhor. Amém? Para que eu possa vencer o dia da tribulação na minha vida. Amém. Amém. A sabedoria do Senhor é a coisa principal. E eu queria orar com você pela sabedoria de Deus nesse momento. Se você precisa de sabedoria de Deus para tomar decisões, se você precisa de sabedoria de Deus para honrar o Senhor, se você é aquele que deseja um coração sábio, que ouve a Deus, eu queria convidá-lo neste momento a orar. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Queria chamar o teclado aqui para mim.